Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos, o que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado, o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes a vez de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos dos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos dos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Vê-se, e não nos assustemos, um dos grandes catalisadores para as vocações e para o clero é o desejo de um lugar ao sol. Nós hoje podemos nos espantar a ver este ou aquele padre religioso ou bispo fazendo do seu ministério uma usurpação. Aqui me lembro, quando nos tempos de seminário nós tínhamos os nossos deboches, porque de fato a ironia era a nossa tábua de salvação para não sucumbir diante das agruras daquele lugar que tem os seus desencontros. A gente dizia, diante de circunstâncias como essa, onde vemos que os avessos na igreja estão presentes desde o início, o interesse, a busca da autopromoção, o desejo de fazer do ministério uma usurpação, nós brincávamos no seminário. Isso é antigo na história da igreja. Antes de nos deter ao Evangelho, com ironia, e é bom correr já a primeira leitura para não ter nenhum problema com compliance da empresa, já que eu mesmo sou o signo falando de mim mesmo, pertenço ao clero e padeço dos mesmos avessos. Vamos à primeira leitura, assim não teremos nenhum tipo de problema. Nestes tempos de vaza-jato, vaza-toga, nós temos que tomar cuidado para que as palavras não sobrem. Pois bem, sigamos. Ezequiel, a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Ben Adam, filho do homem, dize ao príncipe da cidade de Tiro, assim fala o Senhor Deus. Lá está Ezequiel mais uma vez exposto a este apuro de ter que dizer à autoridade aquilo que ela não quer escutar. Quanto a ti, filho do homem, ele deve comunicar-se a um outro homem. O início de sua profecia é o reconhecimento do seu lugar de homem, humano, demasiadamente humano, pó, cinza, Adão, e deve dirigir-se a um outro que é filho do homem, mas está perdido num conceito ilusório de si mesmo. O rei de Tiro e Tobaal II, que parece ter se esquecido de que toda a autoridade só tem o seu sentido quando ela converte-se em serviço. O poder atrai o pior, corrompe os melhores, e todos nós podemos ser vítimas da sede de poder, porque a fome do poder não tem fim, e ela nos devora e nos leva também a morder uns aos outros, porque na busca pelo poder, pela grandeza e pela ambição, nunca será suficiente. Arrogância, orgulho, usurpação. Alguém que está naquele lugar que é sempre desconfortável nas Sagradas Escrituras. Nós poderíamos nos perguntar, qual que é o incômodo que Deus tem com o fato de que há pessoas e há autoridades que se sentem melhor do que os outros? Deus poderia ficar muito tranquilamente neste lugar que lhe é próprio e não se incomodar com homens que estão iludidos com o poder, com os cargos e com aquilo que possuem. Acontece que toda vez que nós queremos ocupar o lugar de Deus, ainda que seja num pequeno narcisismo, naquilo que nós chamamos de a síndrome do porteiro, não é? De alguém que, ao administrar a chave de um dos armários da igreja,
se julga importante, insubstituível e melhor do que todos os outros, nós estamos cometendo uma grande injustiça, porque nenhum de nós é imutável e eterno. Nenhum de nós pode ser a regra do mundo. Nenhum de nós é capaz de traduzir com o seu pensamento e com as suas ilusões a realidade. Portanto, nossa perspectiva é sempre limitada. Nós sempre vemos desde um ponto de vista. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. E nós não somos insubstituíveis, nós somos únicos. Cada um, nas suas características, no seu talento, nos seus avessos, é único, singular, não se repetirá mais. Mas nós não somos insubstituíveis. O Papa Francisco sempre destaca, quando nós estivermos diante da tentação, da onipotência, o melhor lugar para visitar é o cemitério. Porque lá nós iremos encontrar uma série de pessoas que tinha a exata certeza de que no dia que morressem o mundo iria acabar. E elas morreram e o Sol continuou girando, e a Terra girando em torno do Sol, e nada parou. Aqui é esta a observação, a pertinente crítica do profeta Ezequiel ao rei de Tiro. A arrogância, o orgulho, a usurpação que o tiram ilusória, fantasiosamente deste lugar humano, demasiadamente humano, de que nenhum de nós é suficiente, de que não temos todas as respostas e de que nós não somos eternos. Quando o ser humano anestesia sua consciência diante da finitude, ele está a um passo de cometer aquele primeiro e mais arraigado dos pecados, que é o pecado do orgulho. Todos os outros, a gula, não é? Nós sempre queremos comer mais do que necessitamos, ou a ira, quem de nós já não sentiu vontade de torcer o pescoço de alguém, ou a preguiça, o sábado é uma ilusão, mas levantar cedo, sábado e domingo para ir à missa, a luxúria que é aquela que coloca no círculo do inferno, mais próximo do céu, lembra Dante na Divina Comédia. Todos estes pecados capitais são pequenos, e olha que pecado não é pouca coisa diante do orgulho e diante da soberba, porque para a luxúria tem jeito, ser um pouco mais casto, ver o que é que te falta de colo, que te faz querer estar nos braços do outro. Para o excesso de alimento, a temperança, inclusive o desejo de ter um corpo malhado no verão, pode ajudar a ser um pouco menos guloso. Para a preguiça, quem sabe se a gente não puder fazer uma corrida de manhã e a gente se estimula a ser um pouco mais ativo. Mas o orgulho, estar diante de alguém que já tem certeza de tudo, que tem todas as respostas, que acha que não tem nada a aprender, como nós lembramos a piada, não é? A diferença entre o maestro, o médico e o padre, aqui incluo, para continuar falando mal do nosso grupo, é que o maestro e o médico pensam que são Deus, o padre geralmente tem certeza. Então, como é que você lida com uma pessoa assim? Como é que você lida com uma pessoa que está iludida consigo mesmo? E aí a pertinência da primeira leitura de Ezequiel. Ezequiel diz, versículo 2, que o rei de Tiro fica com seu coração exaltado pela sua inteligência, pelo seu tino comercial, e aí ele comparece diante daquela verdade verdadeira. Só há um Deus. Nenhum de nós é capaz de ser eterno, imutável e insuficiente como Deus. E ele comparece diante daquele que é o fato sem explicação, que une tudo que é vivo num só rebanho de condenados, a morte. Hoje, se Ezequiel estivesse aqui, ele iria certamente, ao invés de fazer este rebuscamento da sua narrativa, ele ia fazer um meme, aquele meme que a gente vê no TikTok e no Instagram, quando uma pessoa está se julgando muito hábil, muito corajosa, aí corta a cena no Instagram, no TikTok, e aparece aquela figura da morte dizendo: eu gosto é assim, amostradinho. Exatamente isso que Ezequiel está dizendo para o rei de Tiro. Você é muito amostradinho e vai ter que comparecer então diante daquele que lembra os Salmos, aquele que une tudo que é vivo num só rebanho de condenados. O Salmo diz: não dura muito um homem rico e poderoso, é semelhante ao gado gordo que se abate. Mesmo que tenha dado seus nomes a muitas terras,
ele irá ter o mesmo destino dos seus pais. A própria morte é o pastor que o apacenta. Aqui, o Salmo 82, no versículo 6, traz: ó magistrados, ó homens do poder, ó autoridades, vós sois deuses, no entanto, como homens morrereis. E o versículo 4 da primeira leitura diz: acumulaste ouro, prata e outros tesouros, uma crítica a nós, em nossa sede. Nós que estamos numa sociedade, aqui faço uma memória saudosa a Pedro Casaldáliga, numa sociedade do acúmulo, do abuso e da exploração. Portanto, uma sociedade que caminha na direção contrária do reino dos céus, a respeito do qual fala Cristo no Evangelho. Portanto, uma sociedade do anti-reino, porque lá onde a falta faz exceder no abuso, significa que falta a alguém aquilo que é seu direito e que lhe pertence. Esse é um pecado que clama aos céus nas Sagradas Escrituras. Os outros pecados incomodam a Deus, mas esquecer-se da viúva e do órfão, não cuidar do migrante, clama aos céus e provoca ao coração de Deus. Ele é um tirano terrível, o rei de Tiro, e ele padece da avareza. Os clássicos da filosofia dizem: a avareza é um tirano terrível, visita o desejo e impede o gozo, manda juntar e impede o uso. Vamos tomar cuidado com isso, irmãos e irmãs, com aqueles objetos ganhados no casamento que a gente nunca usa, aquela xícara que nós guardamos para um dia especial que nunca chega, os nossos excessos que escondem as nossas faltas, aquela nossa mania de cuidar apenas do nosso interesse e não considerarmos o outro como mais importante, como assim conclama o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Porque desta avareza e deste orgulho, daí decorrem como consequência natural todos os outros pecados, todas as rixas, todas as disputas. E aqui, voltamos ao versículo 2, quando Ezequiel diz ao rei de Tiro: és um homem e não um Deus. Nós estamos padecendo hoje, nestes nossos tempos, de excessos, de influências, de acúmulo, onde cada um julga que é empreendedor de si mesmo, ou trata-se a mesmo como um capital. Nós estamos nos julgando deuses. Quem dera nós estivéssemos mais próximos do Übermensch de Nietzsche, que é o super-homem, aquele que tem um compromisso com a afirmação da vida. Seria bom, não é? O super-homem de Nietzsche, ou até mesmo aquele super-homem da Hollywood, não é? O super-homem que tem potência, que tem força e que usa dessa força para defender. O problema é que nós estamos respondendo a este imperativo de sermos super-homens e super-mulheres, sempre disputando com a gente mesmo, sempre procurando acumular, sempre querendo juntar mais, com depressão e com ansiedade. E aí comparecemos, inevitavelmente, cedo ou tarde, diante da nossa humanidade, visitados por uma enfermidade, visitados por um transtorno, visitados por um burnout, dentro de um ambiente de trabalho adoecedor. Aqui me recordo, para fazer um parênteses literário, de duas peças de Shakespeare. A primeira, O Mercador de Veneza, onde, num determinado momento, Shylock, um judeu, diz: e não sangramos todos nós? O fato é isso. Esta consciência de que a gente sangra, de que a gente tem medo, que a gente sente frio, é muito libertadora. Não tema este lugar angustiante da assunção das próprias fraquezas, dos próprios limites. Não queira juntar, adquirir, manipular para tamponar esta angústia que marca a nossa condição como homens e mulheres de barro, fracos que somos. Ou na tragédia Ricardo III, que é um alerta a cada um de nós que, em maior ou menor medida, tem que lidar com o poder, onde lá se diz: por detrás, por dentro da coroa vazia que circunda as têmporas de um rei, não encontra a morte à sua corte? Desfazei-vos de todo respeito, de toda tradição, de toda forma e dos deveres cerimoniosos. Equivocados todos estivestes. Eu vivo de pão como vós, sinto desejo, padeço de tristeza, preciso de amigos, escravo que sou. Como podeis dizer a mim que sou um rei?
Tomemos consciência de nossa escravidão. Tomemos consciência de que às vezes é preciso despique-se de toda a cerimônia, de todos os nossos toques. Todos vivemos de pão, todos temos fome, todos temos medo, todos temos desejo, padecemos de tristeza. Precisamos de amigos, amigos que valem mais do que estes tesouros que foram adquiridos em vida pelo rei de Tiro. Nós todos somos escravos, escravos inclusive das prisões que nós mesmos nos amarramos ao longo de uma vida. E aqui lançamos um olhar sobre o Evangelho, quando Cristo diz: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus não está aqui de uma maneira nenhuma tentando criticar os ricos. No Evangelho de Lucas, ele pega pesado. No Evangelho de Mateus, não é essa propriamente a questão. O que Jesus está ajudando a perceber é que, para segui-lo, é preciso ter um despojamento. É preciso estar convencido de que o único capaz de suficientemente satisfazer nossas fomes e nossas sedes é Deus. E quando nós buscamos a Deus, todo o resto nos será dado por acréscimo. Mas se em nossa vida se ausenta a busca da vontade de Deus e de sua justiça, nós inevitavelmente nos tornamos vítimas de nós mesmos. Na busca pela autorrealização e pelas riquezas, na perspectiva do Evangelho de Mateus, nós inevitavelmente terminamos devorando os pequeninos. E aqui um rápido disclaimer, porque quando se diz do camelo no buraco da agulha, nós estamos dizendo de um texto que é difícil de compreender, porque camelo é uma palavra que pode indicar uma corda muito grossa. Por isso a referência a camelo e agulha, e não necessariamente o camelo, aquele bicho grande, passando numa agulha de costura. Ao que tudo indica, foi um dos erros de tradução de São Jerônimo, que inclusive colocou chifres em Moisés. Então, possivelmente, camelo, uma corda grossa, agulha, ou então também, em outra perspectiva, a porta-agulha. No momento em que a cidade de Jerusalém era fechada à noite, os camelos, que eram animais também de carga, para evitar qualquer tipo de assalto à cidade, era necessário tirar as bagagens dos camelos para que pudesse passar na porta estreita. Por isso é o que Jesus está dizendo, essa é uma interpretação hermenêutica. Para entrar no que há de melhor, nós temos que nos despojar. Lembremos-nos do que diz Lacan. Quando um assaltante vem a nós, ele diz assim: a bolsa ou a vida? Só que às vezes a gente não tem a consciência que se a gente escolhe a bolsa, a gente perde a vida. Na nossa vida pessoal, na nossa vida de fé, meus irmãos e minhas irmãs, para não perder a vida, é preciso abandonar muitas bolsas, muitos excessos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces.